In my day, Qin the Conqueror threatened to throw the world out of balance. I stopped him, and the world entered a great era of peace. But you didn't really kill Qin. Technically, he fell to his own doom because he was too stubborn to get out of the way. Personally, I don't really see the difference. But I assure you, I would have done whatever it took to stop Qin. I offer you this wisdom, Aang. Only justice will bring peace. Mas o que é justiça? A forma colocada pela Avatar Kyoshi soa bem mais próxima da ideia do antigo rei babilônio, Hammurabi, do olho por olho, que, como o nome já deixa entender, é basicamente uma lei de ação e reação. Ou seja, se alguém mata a sua vaca, por exemplo, você tem total direito de matar uma vaca da outra pessoa, ou no mínimo o equivalente. E esses conceitos já eram discutidos desde a Grécia Antiga. Afinal, é lá que surge a gênese da democracia e da ciência, a partir do pensar filosófico, desde o século 6 e 7 a.C. Inclusive, o próprio Cristo foi basicamente um dos maiores questionadores dessa lógica. Uma de suas frases mais famosas foi que devemos resistir ao impulso do olho por olho e oferecer a outra face. E na verdade, tem uma outra versão disso mais próxima dos dias de hoje. Mas claro, Jesus não foi o primeiro a discutir essas ideias. Os ensinamentos budistas já discutiam essas mensagens pacifistas 500 anos antes de Jesus. Inclusive, as observações filosóficas desse vídeo vêm principalmente desses livros, A História da Filosofia e O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Vocês podem encontrar o livro do Carl Sagan na Amazon, mas o do Duran, A História da Filosofia, esse daí vocês podem encontrar no Mercado Livre. Bom, voltando para o vídeo. Um dos argumentos colocados pelos sofistas, que tem bastante relação com a colocação da Kyoshi, é a questão do problema ético, sendo a justiça uma moralidade para os fracos, ou lacaios. Em resumo, o sofista Calícles denuncia a moralidade como uma invenção dos fracos para reduzir a força dos fortes. Mas é aí que entra o problema que Platão vai discutir: a integridade ou poder. É melhor ser forte ou bom? Mas Platão acaba por fugir da resposta de início, oferecendo discutir o problema político, falando em analisar o problema em escala maior, pois, como ele coloca, tal homem, tal Estado. E para ele, o Estado é o que é porque os seus cidadãos são o que são. Em parte faz sentido. Assim, ele não analisa a justiça pelo indivíduo, mas sim o Estado, ou seja, o governo em que nos encontramos. Só valendo lembrar que ele foi um crítico ferrenho da democracia, afirmando que o melhor rei seria um rei filósofo, ou seja, o mais capacitado, não o que possui a melhor lábia. Platão segue esse pensamento, mas basicamente vai chegar a descrever uma utopia, e no fim ele não realmente nos dá uma resposta concreta, mas uma bem elegante. A importância do homem está que ele pode imaginar um mundo melhor e querer transformar pelo menos uma parte dele em realidade. O homem é um animal que faz utopias. Para ele, a justiça seria uma coordenação eficiente, assim não sendo o direito do mais forte, como os sofistas vão colocar, mas sim a harmonia do todo, uma coordenação eficiente que constituiria a inteligência e a organização. Assim, a moralidade dessa justiça giraria pelo bem geral. A norma de conduta se torna o bem-estar. Mas uma coisa vale ser lembrada, é que basicamente quase todos os filósofos daquela época, como Platão e o próprio Aristóteles também, eram defensores da escravidão e estavam em uma posição de poder, mesmo que ambos já tenham sido vendidos como escravos. Então, parte da filosofia grega observa a justiça como algo de dar o que o outro merece, basicamente de uma necessidade de vingança. De uma forma similar a como Deus costumava ser associado no Antigo Testamento, mas ainda hoje essa ideia ainda persiste. Mas isso é outra conversa. Até também os super-heróis, como agentes que aplicam a justiça, mas que a grande maioria age acima da lei. Nesse ponto de vista, e até pensando no que é e qual a função do Avatar naquele mundo, ou seja, trazer equilíbrio para as nações e para o mundo dos espíritos,
A justiça da Kyoshi não estaria errada. O que o Aang, na verdade, discorda seria mais a forma como ela foi aplicada, ou seja, matando alguém. It would be the wrong way to end the war. History would see it as just more senseless violence. E por ser basicamente um monge budista, ele preza pelo pacifismo e tenta encontrar o equilíbrio e a justiça sem o uso da violência, e ainda se mantendo fiel ao que acredita. Encontrando o equilíbrio, e mesmo o Senhor do Fogo tendo quase matado ele, ainda assim ele oferece a outra face não o matando, e mantendo o equilíbrio do mundo, e não exatamente aplicando a justiça, mas sim o perdão, entendendo que os humanos são falhos, como o próprio Cristo também dizia. Até Naruto também comenta sobre isso, mais especificamente na luta contra o Pain. E é claro que eu não sou nenhum especialista, esse foi um vídeo um pouco mais curto, fique à vontade para discordar nos comentários e mandar me ferrar se for o caso, se eu falei besteira, desculpa se foi o caso. Mas antes de eu encerrar, tinha umas coisinhas que eu não podia deixar de fora, como a semelhança do Shin e um outro imperador baixinho que também mexeu com o equilíbrio do mundo e enfrentou o próprio destino e foi teimoso demais para sair da frente. E que era um déspota esclarecido e uma de suas leis foi banir história e filosofia das escolas. Então já provando que meio que o que Platão dizia não era realmente aplicável, era apenas uma utopia, não é um rei filósofo que vai trazer a ordem. Mas não devemos desistir de uma ideia de mundo melhor e equilibrado. Mas, como não temos um avatar, cabe a nós tomarmos a frente e fazer o que for possível para um mundo minimamente melhor. Não necessariamente aplicando a justiça, mas talvez o perdão. Eu te perdoo. O meu nome é Ítalo e o vídeo fica por aqui. E antes de encerrar, eu só preciso fazer alguns adendos para poder não deixar algumas pessoas muito na dúvida. Que eu não estou dizendo que, desculpa, aí tá tudo certo. Não, cara, as leis existem e você tem que seguir elas não foram criadas para nada. Então, só para deixar isso bem claro, tá? E outra coisa também é que esse vídeo está saindo, espero eu, no dia do meu aniversário, dia 2 de maio. Então, parabéns para mim. Então, é isso, pessoal. Falou, até a próxima. Abraço.